É cada vez maior o número de cidades do país que estudam implementar a taxa de preservação ambiental. Mas até que ponto essa cobrança pode ser benéfica e qual será o impacto no turismo local? A cada visitante, uma nova arrecadação. Várias cidades turísticas têm buscado novos recursos. Um deles, a cobrança da taxa de preservação ambiental aos turistas. Alguns municípios têm criado essa taxa, ora com o nome de taxa de proteção ambiental, taxa de preservação ambiental, taxa de turismo. A terminologia varia conforme cada situação. Agora, o objetivo dessa taxa é criar uma arrecadação em cima do fluxo turístico. E essa arrecadação, ela necessariamente ela se volta tanto à infraestrutura turística quanto à proteção ambiental. Fernando Noronha cobra uma taxa de proteção ambiental e essa taxa ela aumenta conforme a quantidade de dias que a pessoa permanece na ilha. Ou seja, o preço por dia é X, mas se eu passo a ficar, por exemplo, 20 dias, aí eu vou pagar 2,5 x por dia. Então, quanto mais tempo eu fico lá, mais cara se torna a minha taxa. A ideia é que haja o poder público, ele incentiva, ele estimula a não permanência por tempo exagerado para que outros turistas possam também usufruir daquelas belezas naturais da ilha. Diferente do foco de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que teve a TPA aprovada na Câmara com 3 votos contrários nesta semana. A lei municipal que prevê a cobrança desta taxa existe desde 2019. Com aprovação no Legislativo, a implementação está prevista apenas para 2026. Vai ser por dia. Vai ter algumas horas livres, né? Por exemplo, a pessoa vem para cá, entra durante 1 hora, 2 horas, com certeza não vai ser taxado, mas vai ser por diária. Vai ser por diária. Mas o estudo vai determinar as questões mais de viabilidade mesmo da aplicação da taxa. Prefeito, deve ser sazonal também ou não, contínuo? O morador é isento, né, tem todas as questões das isenções, mas agora nós vamos contratar um estudo. Agora a prefeitura contrata um estudo, esse estudo vai ver como é que vai ser a viabilidade, como é que vai ser a tecnologia que vai ser utilizada para a implantação, como é que vai ser a parte administrativa, se vai ser concessão, se a prefeitura vai... Qual vai ser o melhor modelo para a prefeitura implantar, se vai ser a concessão ou se a prefeitura vai administrar. Moradores de cidades vizinhas terão isenção de cobrança. Para todos os demais visitantes, o valor diário será cobrado de acordo com cada veículo, tendo como referência a unidade fiscal jordanense fixada em R$ 6,67. E a aplicação também dos recursos, né, que vão ser arrecadados, qual que é o projeto da prefeitura? Então, a aplicação veio as emendas, né? Então tem mais de 20 emendas de aplicação. Então, a maior aplicação são nas questões ambientais mesmo. Então, gestão de resíduos, questão das tratamento das encostas, limpeza dos rios, demais questões ambientais. Mas com certeza, a gente economizando nas questões ambientais, vamos ter mais dinheiro para usar também em outras aplicações na questão de fonte 1 que a gente usava para questões ambientais, vamos poder usar em desenvolvimento da cidade, saúde, educação. Vai sobrar recurso para investimento na cidade. Para pesquisador em turismo, há cidades com justificativa plausível para a taxa, mas em muitos casos a cobrança é desnecessária. O que a gente tem de padronização aqui no estado de São Paulo, acho que vale falar, quando se institui uma lei para criar municípios turísticos, sejam eles estâncias ou municípios de interesse turístico, essa lei vai direcionar recursos públicos para projetos e cidades que têm como foco o turismo. E esses recursos, historicamente, e eu falo historicamente para dar a dimensão de que são mais de 70 anos que esse recurso é repassado anualmente, para trabalhar saneamento básico, principalmente, segurança pública, infraestrutura de forma geral, então asfaltamento, iluminação, sinalização pública. Então, uma coisa que a gente vê é que todos os anos, algumas cidades recebem na alta temporada muitos visitantes e essa sobrecarga precisa dessa ajuda do Estado. Como também é o caso da cidade de Aparecida, que é hoje o destino de turismo religioso mais visitado do país. Então, faz sentido um aporte de recursos estaduais e, eventualmente, até nacional, para dar conta desse afluxo de visitantes. Nosso
país, ele é uma federação, então o município ele pode criar a sua própria taxa. Agora, isso tem que ser aprovado por lei, tem que ser cobrado apenas no ano seguinte, tem que seguir as regras previstas pela própria Constituição Federal. No país, a taxa está em vigor em cidades como Ubatuba, São Paulo, Jericoacoara, no Ceará, Santo Amaro, no Maranhão, Bombinhas, em Santa Catarina e Pipa, no Rio Grande do Norte. No litoral paulista, São Sebastião começa a planejar a cobrança, enquanto Ilhabela vai retomar a arrecadação da TPA em dezembro. A estimativa é receber 45 milhões de reais por ano com a medida. A taxa foi criada em 2007 com o objetivo de promover uma compensação no território de Ilhabela do impacto causado pelos veículos que circulam aqui, né? Principalmente na alta temporada, nós temos um aumento de veículos de passeio, mas também veículos de transporte, e então a taxa foi criada para isso. Ela tinha que ser retomada urgentemente, porque os recursos para os projetos ambientais precisavam estar garantidos. E com essa crise, não sei se a gente chama de crise, né? Eu acho que essa diminuição da arrecadação dos royalties, a cidade precisou fazer um certo contingenciamento dos recursos. A Secretaria de Meio Ambiente fez um contingenciamento do seu orçamento, e era importante, então, garantir que os projetos ambientais fossem realizados. Eu realmente fico muito, muito insegura de estimular esse tipo de criação de taxa. Eu acho que há recursos no próprio governo do estado, há competência na Secretaria de Turismo, mas mais que isso, há conhecimento acumulado que nos permitiria pensar em soluções melhores do que onerar o turista, que é quem está de vontade própria vindo visitar e gastar o seu dinheiro na cidade. Para que cobrar pela visita, gente? Não faz o menor sentido. No friozinho das ruas de Campos do Jordão, os turistas têm opiniões diferentes. Sou a favor, mas acho o valor muito alto para uma coisa que tem pouco retorno. E as pessoas, tem muita gente que não vai conseguir pagar, então tem que dar uma olhada nesse valor aí. Eu acho ela bastante prudente, desde que tenha bons aplicativos para esses recursos, porque a gente nunca sabe para onde vai o recurso, né? Então, na verdade, eu acho que o principal fato é como aplicar isso, né? Se fosse realmente usada para a melhoria dentro da cidade, ok. Agora, a gente já paga tanto imposto, né? Então, eu acho que não sou a favor, não. E ainda pesa um pouquinho mais no bolso também na hora da viagem, não é? Sim, e a gente já paga caro em bastante coisa, que não é barato, né? Então, eu não sou a favor. E ainda nessa questão ambiental, a gente vai falar agora sobre o Congresso, que apresentou mais de 800 emendas à medida provisória do licenciamento ambiental, reabrindo pontos já vetados pelo governo. É sobre esse assunto que a gente conversa com o ambientalista e presidente do PROAM, Carlos Bocuí, que a gente recebe mais uma vez aqui no TJ Aparecida e agradece pela presença, pela participação. Bocuí, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Rayane? É um prazer estar aqui de volta, infelizmente, para falar desse assunto que parece que não se resolve satisfatoriamente para a sociedade, né? Pois é, infelizmente a gente tem que tocar no assunto novamente, mas é necessário e é preciso, né, Bocuí? Essa proposta representa de fato um retrocesso, ela pode comprometer a imagem do Brasil. A gente está falando aí, vésperas da COP30 em Belém, no Pará. É verdade, porque uma das questões agora é exatamente a posição do Brasil como liderança na Conferência Climática. E aí, o bom exemplo dado pelo Brasil na área de gestão ambiental e com um instrumento tão importante como é o licenciamento, isso acaba pesando realmente para que o Brasil possa fazer essa cobrança de uma política adequada nos outros países, não é? Então, essa situação em que o Brasil se coloca como líder, como interlocutor do processo, exigiria um perfil do Brasil bem mais adequado à questão ambiental do que ele se apresenta agora em função dessa postura do Legislativo Federal.
Bocui, quais são os maiores riscos práticos do chamado autolicenciamento para as comunidades e também para os ecossistemas ali em torno? Bom, eu acho que a gente pode exemplificar isso com, por exemplo, se você não exigir mais um processo para conceder licença para dirigir um caminhão, por exemplo, né? Quer dizer, a pessoa vai lá, se desapta a conduzir o caminhão e sai por aí dirigindo o seu caminhão. Então, o licenciamento ambiental, ele exige uma aferição, uma participação do órgão público, técnico, né, do órgão público, uma aferição por parte da sociedade para saber se ele é apto, se ele está bom para que ele seja implementado. Então, dispensar essa aferição na verdade, constituir mais um elemento de risco, já considerando que o licenciamento ambiental, ele se refere a empreendimentos que geram impacto ambiental no meio ambiente e na vida das pessoas, né? Então, é imprescindível que você tenha esse aporte técnico e elementos de controle social, de participação da sociedade no processo de licenciamento. Bocui, essa medida provisória pode ser considerada inconstitucional, como está apontando o Observatório do Clima? Perdão, eu perdi o áudio. Se a medida provisória ela pode ser considerada inconstitucional, como aponta o Observatório do Clima? É exatamente esse ponto que eu coloquei sobre a participação social. A Constituição brasileira, ela é interessante, ela é ecológica e, ao mesmo tempo, ela é democrática, né? Ela garante as duas coisas, o Estado democrático de direito e um Estado ecológico de direito. Então, quando você suprime a participação social, você acaba perdendo um desses componentes constitucionais que são vitais para a gestão ambiental. Então, a falta da participação social no licenciamento, a falta de oitiva da comunidade, de que você tenha uma participação direta no processo, consiste numa falha que fere aquilo que está expresso na Constituição Federal, que é o direito à participação plena quando você está tratando de matéria ambiental, né? Então, nesse sentido, quando você, em qualquer momento, tira a participação da sociedade, você vai gerar uma inconstitucionalidade. E é o que o projeto ele acaba fazendo. Bocui, no seu ponto de vista, né, ao seu ver, quais caminhos ainda existem para tentar barrar ou tentar corrigir os pontos mais críticos dessa medida provisória no Congresso? Bom, o caminho, nós estamos falando de uma esfera legislativa. Então, para se resolver isso, é o papel dos próprios congressistas que devem seguir o processo constitucional, a legalidade, a razoabilidade, não é? E implementar boas medidas. Então, esse é um ponto que é o papel daquele que está legislando. Isso deve ser corrigido, as medidas devem ser corretas. E, por outro lado, nós temos também o problema que decorre da legalidade, né? E aí sim, você vai ter um elemento recursal sempre, que é a discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Diante de uma inconstitucionalidade, de uma ilegalidade, certamente isso vai acabar parando para uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Bocui, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no TJ Aparecida. A gente vai voltar a se falar, principalmente quando tivermos as vésperas aí da Conferência do Clima, né? A COP30 que vai acontecer em Belém, no Pará, a partir de novembro. A gente tem muito que discutir, muito colocar em debate com a própria sociedade brasileira, né? Porque está ganhando cada vez mais destaque essa questão do clima. Muito obrigado, viu? E meio ambiente, lógico. Muito obrigado pela presença.